Pessoal, vamos lá. Nosso encontro final do nosso curso de Mecânica e Estatística da Pós, embora tenha mais material que vai estar disponível, né, no YouTube ou na página da disciplina, tá bom? De outras aulas, principalmente sobre temas dinâmicos no tempo, processos estocásticos. Hoje a gente vai fazer aqui a nossa última consideração envolvendo a solução exata do modelo de Ising unidimensional, certo? Por que a gente tem interesse nesse modelo? A técnica serve, né? A técnica de matriz de transferência serve para a gente estudar outros problemas e nós percebemos já um sinalzinho de que realmente tem algo interessante no modelo de Ising, sinais de uma transição de fase, certo? Nós vimos na aula passada uma divergência na suscetibilidade magnética quando a temperatura do sistema tendia a zero. Hoje nós vamos ver o surgimento de um comprimento de correlação, um tipo de distância efetiva em que spins se sentem dependendo da sua distância na rede, e essa grandeza também vai ter uma divergência quando t tende a zero, tá bom? Então, um grande motivador, inclusive, para as teorias de renormalização, certo? Que seriam o segmento natural dessa discussão aqui. São teorias em que nós efetuamos transformações de escala no nosso problema, porque o nosso sistema, com um comprimento de correlação divergente, ele deveria se tornar um único grau de liberdade efetivo. Os vários spins passam a se comportar como se estivessem congelados. Então a gente precisa de uma teoria completamente diferente, né? Que é toda uma nova disciplina, todo um novo curso envolvendo teoria do grupo de renormalização em física e estatística. Mas tudo bem, vamos ver então a emergência dessa ideia com as correlações espaciais no modelo de Ising unidimensional, no nosso anel de Ising. Tá bom? Pessoal, é possível obter essas correlações espaciais sem usar a matriz de transferência quando você está trabalhando com um problema de campo nulo. Agora, quando você quer fazer um estudo para campo qualquer, tá? Embora lá no final a gente vai fazer campo nulo de novo, mas quando você quer achar resultados para um campo qualquer, eu não conheço outro formalismo que não seja o da matriz de transferência. Qual é a nossa intenção? Nós queremos obter a função de correlação de dois pontos, tá certo? O que é a função de correlação de dois pontos? Pessoal, é uma covariância. Só que as nossas variáveis aleatórias são spins em diferentes posições da rede, e nós calculamos aqui uma covariância, como nós calculamos em teoria de probabilidade usual. Só que lá, para a gente, essas variáveis aleatórias eram duas variáveis aleatórias quaisquer. Aqui nós naturalmente as indexamos como sendo variáveis aleatórias de spin em diferentes posições do nosso anel de Ising, condições periódicas de contorno, tá bom? Alguns autores chamam essa função de correlação de uma função de correlação conectada, certo? Mas essa terminologia nem é a mais comum, tá? Mas se vocês ouvirem falar, uma função de correlação conectada é essa nossa covariância que a maioria dos autores chama de função de correlação ou função de correlação de dois pontos. Quem usa o adjetivo conectada, costuma olhar só para esse termo aqui e chamar isso de função de correlação. E aí eles reservam o adjetivo conectada para quando tem tudo. Não é minha terminologia preferida, mas pode aparecer por aí. Bom, então a gente vai usar aqui essa letra que não tem nada a ver com energia livre de Gibbs, mas é uma letra muito usada por muitos autores para função de correlação entre as posições I e J, entre spins nas posições I e J, tá bom? Ótimo. Se eu vou querer calcular isso aqui tudo, antes de eu ir para o objeto mais complicado, eu deveria querer calcular o valor médio de um spin, tá bom? Pessoal, se nós estivéssemos com condições de contorno arbitrárias, por exemplo, livres, em que os dois spins das extremidades tivessem uma vizinhança diferente dos spins do bulk, a gente poderia esperar uma dependência em I. Inclusive, a distância em relação ao bulk poderia afetar o resultado. Como nós estamos trabalhando com um anel de Ising, condições periódicas de contorno, é muito fácil já a gente antever que I não aparecerá na nossa resposta, né? Temos um sistema translacionalmente invariante, tá bom? Vamos lá. Como que a gente pode calcular essa grandeza com a matriz de transferência? Tá bom? Olha só. Quem que é o nosso hamiltoniano?
Lembrando, nosso hamiltoniano tem o termo ferromagnético e o termo paramagnético. E para a gente lembrar aqui das outras aulas, a nossa matriz de transferência é esse objeto aqui, ó, como nós definimos, tá? Aí 2 aulas atrás. Ótimo! Valor médio de qualquer grandeza num ensemble, né, de temperatura constante e campo magnético externo constante, não interessa qual é o ensemble, se é esse tipo de grão canônico ou qualquer outra coisa. Nós temos pesos de Boltzmann. Toda e qualquer configuração tem como peso probabilístico a exponencial de menos beta energia daquela configuração, dividida pela função partição. Então, se a gente pegasse só isso aqui, esse é o peso probabilístico de uma dada configuração. Se eu quero o valor médio de qualquer grandeza, eu preciso pegar a grandeza que eu quero calcular, ponderá-la pelo peso, somar em todos os pesos. Isso aqui é uma média ponderada, pessoal. Certo? Os pesos são exponenciais por Z. Tá? Então, isso aqui é uma soma de SI vezes o peso de toda e qualquer configuração. É que o observável, cuja média nós queremos calcular, é apenas um dos nossos N spins. Mas é uma grandeza, tá lá. Quero o valor médio dela, essa é a definição de uma média. Tudo bem? Então, ó, em vários momentos aqui, eu vou usar a forma desse nosso hamiltoniano, dessa nossa energia do nosso anel de Ising, como uma forma compacta da gente trabalhar aqui. Em algum momento eu vou abrir esse camarada, tá bom? Mas só coloquei ele aqui para a gente lembrar que é tudo. E lembrem-se que exponenciais de somatórios têm produtórios, né? Viram produtórios de exponenciais. A gente vai usar isso daqui a pouco. Mas está aqui, definição da média. Vamos abrir isso. Vamos abrir isso como? Eu vou guardar a minha função partição como esse 1 sobre Z aqui. E esse nosso somatório em todos os possíveis microestados é somar em todos os spins. Cada um deles vale mais 1 ou menos 1. E eu resolvi abrir esse nosso somatório em todos os spins, porque eu vou querer trazer a nossa atenção para a soma, em particular nos graus de liberdade da grandeza cujo valor médio nós queremos calcular. Tá bom? Então, essa enorme iteração de somas aqui é essa única soma aqui. Quem é o argumento sendo somado? SI exponencial de menos beta hamiltoniano. Tá bom? Agora, notem, essa grandeza aqui, dentro do hamiltoniano, tem todas as variáveis de spin. Só que aconteceu algo especial aqui. Eu estou interessado no valor do iésimo spin em cada uma dessas configurações. Então, eu abri essa soma aqui dessa forma explícita, porque eu vou querer pegar só esse cara e fazer o seguinte. Todo mundo que não depender de SI, eu vou querer passar. E eu vou entrar com a minha soma em SI, entrar, só colocar as coisas em evidência quando é possível, né, pessoal? Para a gente isolar termos envolvidos na variável SI. Então, vamos ver o que acontece. Ó, aqui embaixo, ó, eu tirei esse SI, ó, notem aqui que falta ele, porque eu entrei com esse cara o máximo que eu podia. Claro que eu não posso pôr em evidência quem depende dele. Então, primeiro eu entrei esse somatório em SI. Eu não posso passar desse SI. Só que eu ainda não fiz o movimento contrário. Ainda tem caras dentro dessa exponencial que podem sair daqui. Então, primeiro eu fiz um passo. Coloquei como somatório mais interno a soma em SI. Agora, nós já vimos lá quando a gente estudou a matriz de transferência que o detalhe é a nossa exponencial de menos beta qualquer energia é um produto de um monte de elementos de matriz. Perdoem-me o erro aqui, tá? Eu errei no último termo, por isso que eu coloquei aqui fora da marcação do retângulo. Temos todos esses termos aqui, ó. Nós temos envolvidos no hamiltoniano aqui dentro um somatório em n termos, exponencial de um somatório vira um produtório de exponenciais com 1, 2, n-1, n termos. Então, olhando para isso aqui,
Nesse aqui eu não explicitei, mas a gente percebe que vai ter termos que envolvem o nosso SI, qualquer que seja esse SI, e vários outros termos que não. Notem, é fácil olhar para aqui, a gente percebe que o SI-1 SI não pode sair desse somatório, ele é variável, e também o TSI, SI mais 1. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar um monte dessas parcelas desse produtório, vamos colocá-las em evidência para fora do somatório em SI, mas dois termos vão ficar. Então vamos analisar esse termo aqui, ó. Tá aquela nossa soma nos possíveis SIs vezes SI. Só que eu só vou preservar daquela exponencial de Hamiltoniano esses dois termos que são os que envolvem interações do spin SI com seus vizinhos, tá bom? Pessoal, olhem para essa grandeza aqui. Essa é uma grandeza que depende de dois índices. Eu imagino que eu congelei dentro das minhas somas iteradas um certo valor de SI menos 1 e um certo valor de SI mais 1. Mas essa grandeza não depende de SI, porque SI é um índice mudo. Nós somamos em todos os valores de SI. Então, isso aqui é uma grandeza que depende de dois índices. Isso cheira muito a um elemento de matriz, só que de uma nova matriz, que não tinha aparecido para a gente ainda. Tá bom? Eu vou batizar essa matriz de Q SI menos 1, SI mais 1. Lembre-se que cada um desses caras vale mais 1 ou menos 1, ao invés de 1 e 2, como no índice normal de uma matriz, tá, pessoal? Mas não importa, o nome que a gente dá para esses caras é o de menos, tá bom? É um objeto que depende de dois índices, então temos que analisá-lo. Ora, como que a gente vai analisar esse camarada? A gente vai analisar esse camarada da seguinte forma. Quando a gente trabalha com matriz transferência, né, pessoal, álgebra matricial a gente tem que estar afiado aqui, né? Multiplicação de matrizes. Em particular, nós tivemos que usar a expressão para o elemento de matriz de um produto de duas matrizes, 2 aulas atrás, quando introduzimos a matriz de transferência. Só que o que importa para mim aqui agora que eu tenho um objeto, outro objeto e um terceiro objeto meio disfarçado, eu quero saber quem é o elemento de matriz de um produto de 3 matrizes. Pessoal, por simples indução finita, você, né, chamando A vezes B de uma única matriz e tentando ver quem é esse elemento, a gente percebe que a gente pode achar o elemento IJ desse triplo produto matricial fazendo o seguinte: mantém a iésima coluna da matriz da esquerda fixa, pega iésima coluna, não, iésima linha, mil perdões, iésima linha da matriz da esquerda presa, mantém jésima coluna da matriz da direita presa, e a gente tem que somar em todas as possíveis colunas de A e linhas de B, e linhas de B e colunas de C. Tá bom? É multiplicação matricial, só que envolvendo 3 matrizes, tá bom? Eu quero que vocês olhem para isso aqui, porque eu quero que vocês olhem para a nossa expressão acima e percebam como está parecido. Tá? Não está na ordem certa aqui, porque eu não quis adiantar qual era o ouro, certo? Mas ó, imagina que isso aqui é um elemento de matriz da matriz da esquerda, vai fazer o papel da matriz A. Por quê? Porque eu vou congelar a linha. Vai ser o meu primeiro índice. Então, essa matriz de transferência T vai fazer o papel dessa A. Nós vamos estar somando aqui, ó, variando as colunas dessa matriz T, as linhas dessa outra, mas a gente vai estar congelando a coluna dessa outra aqui. Então, essa matriz T faz o papel de C. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer para a gente poder trabalhar bem aqui é identificar quem seria a matriz B que, de certa forma, está codificada nesse SI. É que ela não está escrita explicitamente em termos de elementos de matriz, mas poderia. É só uma questão da gente identificar bonitinho o que está acontecendo, tá bom? Então, a gente vai querer expressar essa nossa grandeza que depende de 2 índices, que é uma matriz. Esse Q vai ser um produto, a matriz Q vai ser um produto de 3 matrizes. Essa e essa serão T.
A gente precisa descobrir quem é B para fazer essa relação funcionar, para a gente poder identificar essas coisas. Não é imediatamente trivial, porque esse cara não está num formato limpo de um elemento de matriz. Mas nós podemos trazê-lo ou construir. Vamos ver como que a gente pode construir isso. Olha só. Tá? Primeira coisa que a gente pode fazer, pessoal, que a gente deve perceber, ó, em geral, nesse produto triplo de matrizes, esse índice está descolado desse. Eles variam livremente, são exatamente os dois índices mundos em que a gente soma. Só que aqui em cima eles não estão descolados. SI menos 1, SI. Aí tem uma coisa estranha no meio do caminho. E a outra, varia o mesmo SI para um fixado SI mais 1. Então isso é como se o K e o L não corressem soltos. É como se eles estivessem presos por um vínculo. Ah, professor, então se eles estão presos por um vínculo, não era o que você estava querendo fazer. Não, é sim. É que a natureza dessa matriz é tal que ela se anula quando o K for diferente de L. Se eu tiver uma matriz que se anule fora da diagonal principal, naturalmente os termos que sobram na soma vão ser os que vão ter K igual a L. Como eu estou vendo aqui. Então, é claro que vista como uma matriz, a gente tem que identificar uma matriz B cujos elementos KL são proporcionais a uma delta de Kronecker, delta KL. Proporcional como? É sempre o mesmo sinal? Não, porque esse cara troca sinal. Quando a gente somar em SI, vai ter hora que esse cara vai valer mais 1, vai ter hora que ele vai valer menos 1. Mas espera aí, K e L para mim são ou mais 1 ou menos 1. Então, quando eu estiver na primeira linha, mais 1, porque essa é a minha convenção de sinal lá na minha matriz de transferência. Quando eu estiver na segunda linha, vai valer menos 1. Pessoal, é exatamente K ou L, né? Porque eles são iguais nesse vínculo, ou K ou L, que permitem a gente identificar o que está acontecendo aqui. Tá? Então, quem vai fazer o papel da nossa matriz B, que a gente não sabia quem era, a gente já tinha sacado que a A e a C eram T. Mas quem vai fazer o papel de B tem que ser uma matriz diagonal e que tem sinais alternantes nas duas posições da diagonal principal. Se tiver confuso, verifiquem, depois vocês vão ver que vai dar certo. Tá bom? Nós identificamos que quem faz o papel de B é uma matriz diagonal com sinais alternantes na diagonal principal. Não tem nada de quântico aqui, mas essa é a matriz de Pauli, sigma Z, mais 1, menos 1. É exatamente o que a gente queria, uma matriz diagonal com sinais alternantes aqui. Ou seja, a nossa matriz T, ela é nossa matriz Q é T, sigma Z, T. E nós estávamos olhando para um certo elemento de matriz dela. Se vocês verificarem, jogarem aqui, mais 1, mais 1, mais 1, menos 1, se vocês olharem os elementos de matriz, vocês vão perceber que todas as expressões que vocês obtêm aqui são compatíveis com essa construção. Talvez vocês precisem verificar isso melhor depois, mas nós identificamos a nossa matriz Q como um produto de 3 matrizes, usando uma matriz bem conhecida. Bom? Então agora vamos retornar ao nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Como é que é, professor? Quero calcular, num primeiro momento, o valor médio de SI. Tá bom? 1 sobre Z, soma nas variáveis de spin, excluindo o iésimo. Eu inventei uma notação aqui, eu deixei para explicar aqui oralmente, na narração da aula para vocês, porque eu estava com preguiça de escrever aquele monte de somatórios de novo. Essa soma aqui sem o i, é isso que essa minha anotação quer dizer, era o que a gente tinha antes. Vamos voltar. A gente não estava aqui assim, 1 sobre Z, soma em variáveis de spin, com exceção do SI, porque o SI entrou aqui. Notem que aqui, várias dessas parcelas vão estar esperando a gente aqui. Eu só somei SI com SI vezes
esses caras que estavam aqui nos ocupando deu esse elemento. Então, recuperando essa expressão aqui e usando essas parcelas, fora aquelas que entraram na minha soma, a gente junta todas essas brincadeiras de novo, e a gente chega nisso aqui, ó. Somou em todas as variáveis de spin, com exceção do iésimo, porque ele eu já somei. Parcelas, né, daqueles meus produtos de elementos de matrizes, TS1, S2, papapá, tá? Todo mundo que não envolve SI, porque o que envolvia SI já foi, né, somado em SI para gerar esse elemento de matriz aqui, que depende de SI menos 1, SI mais 1. E claro, tem elementos aqui, né, de matriz da matriz de transferência com os outros índices para cima, né? Depois desse aqui vem TSI mais 1, SI mais 2, assim por diante, até o TSN S1. Tá? Então, só quem sumiu foi quem estava envolvido com SI. Tá? Essa anotação exclui a soma em SI, porque ela já foi feita. Ufa! Mas será que podemos evoluir? Podemos evoluir muito, pessoal. Olha só o que vai acontecer aqui. Se a gente for fazendo a mesma construção que a gente fez na matriz de transferência, que é, pega o TS1, S2, TS2, S3. Isso vira o elemento de matriz S1, S3 de T ao quadrado, usando a fórmula, né, para o elemento de matriz do produto de duas matrizes, como tínhamos feito 2 aulas atrás. Vocês devem se lembrar que quando a gente não estava calculando isso, quando a gente queria achar a função de partição, a gente chegava em T elevado a N. Um elemento S1, S1 de T elevado a N. Porque eram várias parcelas de T iguais. Aqui, galera, olha só o que apareceu. No lugar daqueles dois caras T, S1, apareceu nossa matriz Q. Tinha I menos 2 potência da matriz TI menos 2 aqui. Depois do que também tinha uma certa quantidade de parcelas, que eram N menos I parcelas. A gente deixa por último a soma no primeiro grau de liberdade, seria a soma mais externa a ser feita. Só para vocês verem a analogia. Eu tentei ser didático segurando isso aqui, imaginando que vocês lembram da conta com a matriz de transferência. Se a gente estivesse só calculando Z, não estivesse fazendo a média de S1, o que teria aparecido aqui seria soma em S1, do elemento S1, S1, de T elevado a N. Aqui dentro estaria T elevado a N. Por isso que o nosso resultado tinha sido traço da matriz de transferência elevado a Nzão, o número de spins na rede. Tá? A diferença aqui hoje é que apareceu esse Q intruso. Só que, pessoal, o negócio fica mais simples e mais bonito até do que parece. Olha só. Você vai perceber, nossa, eu não tenho N fatores da matriz T aqui, porque apareceu esse Q. Não, galera, mas esse Q ainda tem 2 T's embutidos nela. A gente vai usar a propriedade cíclica do traço para simplificar isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos ver. Somou nos elementos da diagonal principal. Isso é o traço. Então é o traço dessa matriz. Propriedade cíclica, a gente pode colocar esse cara aqui, por exemplo. Tá bom? Dentro do traço. Quando a gente juntar esses dois caras, nós vamos chegar em quem? N. Eu errei algo aqui, né? Errei. Claramente eu errei. Aqui é N menos I, gente. E não N menos... É o mesmo N menos I que está aqui. Errei, tá? Vou corrigir depois. N menos I. Eu vivo confundindo I com 1. E aí, N menos I somado com I menos 2, porque pela propriedade cíclica dentro do traço eu trago para cá, N menos I mais I menos 2 vai dar T a N menos 2. Tá? Eu tinha dito que era melhor do que parecia. Por quê? Porque a Q por si só, ela é definida como T sigma ZT. Então, a gente pode usar a propriedade cíclica do traço de novo. Esse T aqui pode vir para cá. Esses caras combinam. Então, na verdade, a gente volta a ver o surgimento da Nzão ésima potência da matriz de transferência.
só que agora multiplicada pelo tipo de projetor, né? Que é sigma z. É um tipo de projetor para nos jogar para um único spin da rede. Certo? Olha só. Tá? Se sigma z fosse trocado pela identidade, daria 1 isso aqui, certo? Porque o traço de T a N é a própria função partição. E agora nós temos a matriz sigma z aqui. E voltamos a ver limpamente aqui o expoente N, que é o número de spins na nossa rede. E, evidentemente, já a partir daqui, né, quando esse N-I pegou esse I-2, nós já vemos que não há dependência em I, já que, e claro que não vai ter no resultado final, essa é a invariância por translações que a gente esperava para esse nosso anel de Ising. Tá bom? Bonitinho e elegante, mas ainda não explícito. Certo? Está tudo dentro ali da T elevado a N. Será que a gente consegue calcular esse traço? Para chegar numa expressão mais explícita, cujos comportamentos termodinâmicos pudessem ser estudados de forma mais clara? Sim, a gente consegue isso. Então vamos lá, vamos continuar fazendo conta aqui. Chegamos a uma forma mais elegante, mais limpa, né, mas podemos avançar. Só que para a gente avançar, pessoal, a gente vai ter que olhar em algum nível, certo? Para outros aspectos da nossa matriz de transferência, tá? Nossa matriz de transferência tem autovalores e autovetores, lembram? Tá? A gente tinha chamado os autovalores de lambda mais e lambda menos, a termodinâmica do sistema depende deles. E os autovetores associados eu tinha chamado de U1 e U2 numa aula anterior, porque eu tinha cometido aquele erro de chamar os lambdas de lambda 1 e lambda 2. Então, se eu vou chamar de lambda mais e lambda menos, os nomes corretos são U mais e U menos. São os autovetores associados. E vocês devem se lembrar que nós fizemos uma diagonalização, que a nossa matriz de transferência é simétrica, portanto diagonalizável, né? Então, pelo menos conceitualmente, nós tínhamos imaginado já em aulas anteriores um processo de diagonalização em que nós formávamos uma matriz M, cujas colunas teriam os autovetores da matriz T, e é por aquela bem conhecida transformação de similaridade, né? Um processo de diagonalização. Você pega uma matriz, certo? Que tenha um conjunto completo de autovetores, multiplique-a pela direita por uma matriz que tenha como colunas os seus autovetores, os autovetores de T, multiplique-a pela esquerda, pela inversa daquela matriz, e demonstra-se, certo? Que a gente chega numa matriz diagonal, tá? Posso demonstrar isso para vocês, embora imagino que vocês já conheçam esse resultado. Nós tínhamos usado já isso, então a gente vai precisar olhar um pouquinho, em algum nível, para essa cara dessa matriz aqui, até de uma forma mais explícita do que essa. Não num primeiro momento, mas depois a gente vai precisar, vocês vão ver. Mas ela existe, essa matriz existe porque a T de transferência é simétrica e diagonalizada. Tá bom. Pessoal, olha o que eu vou fazer. M e sua inversa, se são um par associados de inversas mútuas, é porque o seu produto é identidade. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai pegar a nossa expressão, que já tem uma certa elegância, mas que nós queremos abrir mais explicitamente, e vamos convenientemente multiplicá-la pela identidade. Nós vamos inserir uma identidade aqui e vamos inserir uma outra identidade aqui. Só que essa identidade não vai estar escrita de qualquer forma. Ela vai estar escrita em termos da matriz M. Vejamos. Olhem para essa forma. Então, a nossa média de SI é 1 sobre Z, traço de sigma Z, matriz de transferência, n-ésima potência. Multiplicou por uma identidade aqui, multiplicou por outra identidade aqui. Só que a gente faz o seguinte, pega essa M, propriedade cíclica do traço, vamos trazer para cá. E aí nós vamos reorganizar o nosso resultado assim, ó. M menos 1 sigma Z em M. É uma transformação de similaridade em sigma Z pela matriz de transformação associada a T. Pega esse M menos 1 T a N
com o M que veio da propriedade cíclica, temos uma outra transformação de similaridade. Essa matriz aqui é geral, eu vou dar um nome P para ela. Eu digo geral no sentido dela não ter uma estrutura especial, diagonal, porque M é específica do nosso problema, enquanto sigma Z, essa matriz de Pauli, é uma matriz muito bem definida que nem tem nada a ver com o problema. Ela não tinha nenhuma obrigação de ter uma estrutura especial, mas é uma matriz P. Agora, aqui tem uma estrutura espacial, né, pessoal? Especial, né, pessoal? Tanto que o processo de diagonalização é tal, que a gente fez 2 aulas atrás, que a gente sabe que essa transformação de similaridade aplicada numa potência nos dá a matriz diagonal associada a T elevada à mesma potência. Então, se eu realmente chamei esse primeiro fator de uma matriz P, temos uma expressão agora que é traço de PDN normalizado. Alguém vai achar que a gente não ganhou muita coisa. Nós tínhamos essa expressão aqui. Parece até que a gente perdeu, porque uma das matrizes envolvidas aqui era muito bem conhecida e muito simples. Mas, pessoal, essa matriz transferência tinha uma estrutura geral. Agora nós temos um objeto diagonal. Isso aqui é absurdamente mais simples. Mesmo que a matriz P seja mais complicada do que a sigma Z é diagonal, né? E a P não é. Então, eu troquei uma diagonal por uma não diagonal. Só que 2 por 2, facinha e explícita. Quem me complicava era a potência. Então, realmente, trocar uma matriz arbitrária na potência por uma potência de uma diagonal compensa muito. Eu ganhar a diagonal aqui compensa muito a perda da diagonal aqui. Essa forma aqui é muito mais tratável. Tá bom? Podemos continuar a desenvolver nossos cálculos. Vamos lá. Só que para a gente desenvolver nossos cálculos, é conveniente a gente imaginar que nós teríamos feito essa conta. Pessoal, notem, essa matriz P, ela não é desconhecida. Ela, sigma Z, matriz de Pauli, tem números. Essa nossa M, ela tem como entradas funções. Funções da temperatura, função da constante de acoplamento, função do campo magnético. Mas são funções todas que poderiam ser obtidas caso a gente quisesse carregar uma expressão grandona. Mas está tudo codificado. Essa matriz, lembrem-se, é uma matriz de autovetores. Eu sei achar os autovetores da matriz de transferência. Eu acho os 2 autovetores. Pode dar uma expressão grande, ó, vamos voltar só olhar para a matriz de transferência. Eu quero que vocês olhem para ela. Aqui, ela é a matriz de transferência. Depende da temperatura, depende da constante de acoplamento, depende do campo magnético externo. Tá aqui a matriz. Em princípio, eu sei resolver a equação característica 2 por 2, eu acho o lambda mais e o lambda menos explicitamente, e eu acho os 2 autovetores associados a cada autovalor. É que cada uma das componentes de cada um desses 2 autovetores vai ser uma certa função, envolvendo umas contaiadas lá, de temperatura, J e H. Mas eu acho, tá bom? Não é nada místico, é algo pequeno, de sistema 2 por 2. Então, eu saberia achar explicitamente quem são o 1 e o 2. Cadê? Onde estão o 1 e o 2? Eu sei achar quem são o 1 e o 2. Se eu sei achar quem são o 1 e o 2, eu sei quem é M, eu sei achar essa matriz P. Eu sei quem é ela, tá bom? Se eu quiser realmente achar. Tá? Mas eu não quero achar para eu poder tirar boas conclusões, ou pelo menos nesse momento eu não quero achar. Então, imagina que eu achei e vamos chamar de E, F, G e K as funções de temperatura, H, J, que apareceram nessas posições dessa matriz P. Estou fazendo isso para simplificar a nossa vida, tá bom? Então, elas são funções que a gente podia achar. Tá? A P não é desconhecida. Vamos continuar nosso cálculo, tá? Vamos ver o que acontece. Nós vimos que o nosso valor médio é 1 sobre Z, traço dessa expressão. Ora, a função partição, antes do limite termodinâmico, vimos lá 2 aulas atrás, era a soma dessas potências, envolvendo os 2 autovalores. Traço. Essa é a minha matriz P, eu poderia achá-la, mas ela tem essa cara genérica, tá bom? E eu sei qual é a cara dessa matriz. É uma matriz diagonal, cujos elementos são as potências dos autovalores. Tá bom? A gente consegue fazer essa conta.
Produto de duas matrizes 2 por 2. Mas eu nem preciso fazer a conta da multiplicação matricial toda, pessoal, porque eu só quero traço. Então, na verdade, eu preciso pegar quem é o primeiro elemento, que é a primeira linha, primeira coluna. O elemento 1, 1. Linha vezes coluna, o elemento 1, 1 desse produto vai dar E lambda mais a N. Mais o segundo elemento da diagonal principal. Segunda linha, segunda coluna. Vai dar F vezes 0, 0, mais K lambda menos elevado a N. Então, temos essa expressão. Dividamos por lambda mais elevado a N em cima e embaixo. Nós vamos chegar nessa expressão. No limite termodinâmico, pessoal, assintoticamente, no limite termodinâmico, em N indo para infinito, sobrou apenas E. O valor médio de um spin é a função da temperatura H e J expresso como E, onde E é o elemento 1, 1 dessa matriz P, e essa matriz P é sigma Z vezes M, M é menos 1, e a matriz M é formada pelos autovetores da matriz de transferência, tá bom? Então, vamos, né, tomar como uma lição aqui, uma lição que a gente já sabia, mas não custa nada dizer, né? Simplifique sempre que for possível, certo? Vamos dando nome a essas grandezas. Elas poderiam ser calculadas recursivamente, certo? Isso aí não é um trabalho que a gente precisa fazer na mão, tá bom? Então, eu nem vou colocar aqui explicitamente qual é a forma de E, a gente poderia para analisar, mas o meu objetivo aqui hoje é ver as correlações espaciais. Então, por isso que eu não vou investir tempo em a gente abrir esse termo aqui. É um termo simples, tá bom? Então, nesse momento, é mais instrutivo a gente obter o valor médio de SI e SJ para que nós tenhamos nossa função de correlação espacial de 2 pontos completa, tá bom? Então, mas isso eu considero esse problema resolvido, pelo menos em princípio. Pessoal, como é que a gente poderia obter essa média? Pessoal, notem, nós deveríamos somar SI vezes SJ vezes o peso de Boltzmann de toda e qualquer configuração, que vai ter um exponencial de Hamiltoniano sobre Z, que é a nossa função de normalização. Definição de média. Some os possíveis valores versus os seus pesos para todas as possibilidades. Tá? Então, olha só. A gente vai pular alguns passos aqui agora, porque a gente espera, desde que a gente tome os devidos cuidados, que a gente já tenha quebrado conceitualmente as dificuldades para chegar no resultado. Antes a gente fez média de uma grandeza. Agora nós estamos fazendo média de duas, em duas posições distintas. Pessoal, eu vou fazer a conta como se o J sempre fosse maior do que o I. Vocês vão ver que, na verdade, isso não é muito importante, mas para organizar o pensamento, imagina que J é um índice maior do que o I, tá bom? Ok, olha só. Lá quando a gente estava passando da página 3 para a página 4, nós tivemos um resultado parcial lá nas nossas contas, que esse valor médio aqui era 1 sobre Z, soma em S1, de um elemento S1, S1, foi logo antes do traço, e lá tinham aparecido, né, as somas nos outros graus de liberdade geraram uma certa potência da matriz de transferência antes de Q, e uma outra potência da matriz de transferência depois de Q. Isso aqui estava na posição I. Então, isso aqui era a quantidade de fatores T precedendo a posição I, e esse aqui eram fatores, né, vários fatores, tinham elementos de matriz sucedendo a posição I. Pessoal, essa história de aparecer uma matriz Q, lembra? Porque a gente somava nos S1s, pegando os elementos de matriz da matriz de transferência que envolviam S1. Agora, vou ter isso acontecendo na posição S1 não, SI, né? Eu vou ter isso acontecendo na posição I, envolvendo a variável SI, e algum tempo depois, em alguma posição depois, eu vou ter algo envolvendo SJ. E aí eu vou considerar os elementos da matriz de transferência vizinhos dele, para formar uma outra Q. Tá bom? Então, se vocês repetirem aquele mesmo raciocínio que a gente fez antes,
nós vamos ter algo muito parecido com I menos 2 fatores da função de transferência antes do iésimo spin. Nós teremos N menos a posição do último cara, não era isso? Só que agora o último cara para mim é J. Só que tem alguns fatores, alguns elementos de matriz da matriz transferência que somados, né, com os outros graus de liberdade geraram essa potência J menos I menos 2 entre dois Qs. Ninguém tem a obrigação de olhar para esse expoente e ter certeza de que eu contei corretamente todos os T's que estavam lá. Mas se vocês voltarem lá naquela posição e abrirem explicitamente, repara, cada posição, iésima posição, tem um T SI menos 1 SI anterior e tem um termo de matriz posterior, TSI SI mais 1. São os dois caras amarrados no SI. Esses dois caras, digamos assim, foram engolidos por uma Q. Na posição J é a mesma coisa. Tá bom? Então é como se a gente tivesse engolido 4 aparições de T da nossa matriz de transferência. 2 caras do lado de um spin, 2 caras do lado de outro. Então seria natural que aparecesse N menos 4 como uma potência total de N aqui. Vamos ver se eu estou certo? N menos J mais I menos 2. N menos J, como é que é? Menos J mais J. Menos I mais I. Menos 2 costuma dar menos 4. N menos 4. Faz todo sentido. Tá? Verifiquem isso depois, mas é isso aqui que acontece. Agora vai ser melhor do que isso. Vocês lembram que quando eu troquei Q por sigma Z de novo, eu voltei com o que tinha faltado, com as potências que tinham faltado? Vai acontecer a mesma coisa aqui. Tem 2 T's embutidos nessa Q e outros 2 aqui. Então, na verdade, em algum sentido, tem Nzão parcelas, aparições da matriz de transferência embutidas aqui ainda, tá bom? Só que não vai aparecer limpo. Tem essa separação espacial entre essas duas ocorrências de Q aqui. Vamos ver. Somou nos elementos da diagonal principal. Pessoal, deu problema na minha digitalização aqui, eu perdi essa borda. Aqui é S1, tá? É um traço. Então, isso é 1 sobre Z, traço de quê? De T a I menos 1. Pessoal, porque esse Q, vocês já conheceram esse truque que eu fiz ali antes. Isso aqui é T sigma Z, T. Então, um dos T's vem e já muda o expoente. Sigma Z. Vem um T daqui, mas também vai vir outro T daqui, vai matar esse menos 2, fica TAJ menos 1, sigma Z. Aqui é N menos J, vai para N menos J mais 1, porque esse Q contribui com um T para o lado direito, quando ele é trocado por sigma Z. Tá bom? Essa página aqui toda ficou prejudicada, desculpem, pessoal. Olha só o que a gente pode fazer aqui. Propriedade cíclica do traço. Eu esqueci de indicar aqui com a canetinha, mas esse T dentro de um traço pode vir para cá. Que está na extrema direita, ele pode vir para cá. Quando esses dois termos se juntarem, N menos J menos I. Perdão. Vezes 1 sigma Z, vezes T elevado a J menos I, vezes esse sigma Z, que agora é o último termo. Porque esse veio para cá pela propriedade cíclica do traço. Notem, pessoal, que essa nossa expressão não depende de I e J separadamente. Toda dependência envolve J menos I, que é a separação espacial entre os dois spins. Tá? Muito bem. É uma dependência bem interessante aqui pra gente. Eu vou chamar essa separação espacial de R, tá, pessoal? Que sugere uma variável contínua, mesmo que nesse momento ela ainda seja discreta. Tá? Então, imaginando que o J é maior do que o I, R igual a J menos I. Ótimo. E, novamente, usando quem é aquela minha matriz P,
Notem que esse estágio aqui, pessoal, foi aquele estágio anterior que a gente disse que a gente tinha algo elegante, mas que dava para abrir mais. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente ainda pode abrir esse traço, para a gente chegar numa expressão mais explícita. O que a gente fez lá naquela ocasião? Nós inserimos um monte de identidades lá naquela expressão. Vamos ter que fazer a mesma coisa aqui. As identidades envolvem M e M-1, produto de M por M-1. Tá? Só que aqui a gente vai ter que usar a matriz P também. Então vamos lá. O que vai aparecer aqui? Olha só o que aparece. Quando a gente colocar M-1M aqui, o M-1 vai para o lado de lá. Pessoal, a transformação de similaridade ela é efetuada em todas as matrizes aqui envolvidas. Aqui são 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Deixa eu voltar. Eu talvez pudesse ter sido mais didático aqui, mas vamos voltar para o que a gente fez antes, que aí vocês vão entender o que vai fazer. Ó, a gente está numa posição análoga a essa aqui. Aqui nós inserimos a identidade em 2 lugares. E aí, quando a gente inseriu a identidade nesses 2 lugares, nós tínhamos um M-1 aqui, que pela propriedade cíclica vem para cá, e a gente percebe que houve uma transformação de similaridade por M na primeira parcela. Primeira parcela é sigma Z. E depois teve uma transformação de similaridade, induzida pela mesma matriz, na segunda parcela, T elevado a N. Tá bom? Então, pessoal, pela propriedade cíclica, o traço é invariante por uma mesma transformação de similaridade aplicada a cada uma das parcelas desse produto matricial cujo traço você quer calcular. Essa é a mensagem. Tá? Insira quantas identidades forem possíveis para você efetuar a transformação de similaridade em cada uma das parcelas. Isso é um princípio bem geral. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Voltando, desculpem o vai e vem, vamos fazer a mesma coisa para a gente passar daqui para cá. Então, olha o que aparece. Transformação de similaridade nesse termo. É T elevado a N menos R. Quando eu aplico a transformação de similaridade numa potência de T, como a matriz da transformação de similaridade é exatamente induzida por T, então T a N menos R irá para sua forma diagonal D elevado a N menos R. Similaridade aplicada em sigma Z foi o que eu já batizei antes de P. Então, essa aqui vai para P. Similaridade em T elevado a R é a diagonal associada a T elevado a R. Aqui está. E aqui, similaridade aplicada em sigma Z já tinha aparecido para a gente. É a matriz P. Tudo bem? Então, aquele mesmo argumento que eu dei antes. Eu perdi a estrutura diagonal quando eu passei de sigma Z para P, mas eu ganhei estrutura diagonal quando eu passei de T para D grande. E aqui compensa ser diagonal aqui por causa das potências. Tá bom? Traço é invariante por transformação de similaridade nas parcelas do produto, né? Que constitui o seu argumento. Então, vamos lá. Maravilha. Temos um ganho. Agora, a gente vai precisar escrever formas explícitas, pessoal. Então, essa nossa expressão é 1 sobre Z, traço de quem? Ora, eu sei quem é essa matriz. Pega os autovalores de T e eleva a potência dada. P, pessoal, lembra que a gente já tinha aberto ela como E, F, G, K, tanto que no valor médio do spin tinha sobrado só a função E dos parâmetros do problema? Só que agora eu preciso de um pouco mais. Eu coloco a matriz P toda aqui. Não sei quem são essas funções, mas nesse momento também não me importa a forma explícita delas. Está aqui D elevado a R,
diagonal, claro, e AP, tá bom? Aqui, pessoal, deveria ser um puro trabalho braçal aqui agora, fazer o produto dessas 4 matrizes 2 por 2. Mas tem 2 possibilidades da gente simplificar a nossa vida. Primeira possibilidade de simplificar a nossa vida. Nós faremos limite termodinâmico. E isso afeta os resultados. Nem todo mundo aí é estritamente necessário. Segunda simplificação. A gente vai querer só o traço. Então, na verdade, desse produtão, só me interessam os elementos da diagonal principal da matriz resultante. Tá bom? Então, talvez eu nem devesse ter feito isso. Talvez eu pudesse ter aberto aqui explicitamente. Já inventei um monte de nomes, seguindo principalmente o livro do Nigel Goldenfeld, aqui, tá certo? Ele que usou essa anotação. Mas eu quero simplificar mais ainda. Então, o que eu quis fazer aqui? O cálculo é possível, mas chato. Então, o que eu quis fazer aqui? Eu quis fazer aparecer mais zeros na minha frente, num primeiro momento, tomando o limite assintótico. Então, olha só o que eu vou fazer. Pessoal, aqui embaixo, esse z, a gente sabe que ele vai ser lambda mais elevado a n, mais lambda menos elevado a n. Além disso, o traço opera como um operador linear. Se eu multiplico por uma constante, a constante entra. Então, o que eu vou fazer? Assintoticamente, se a razão, se o quociente entre o meu menor alto valor e o meu maior alto valor, se eu batizar isso de alfa, o que eu posso fazer? Eu fiz um passo longo aqui, eu quero que vocês verifiquem depois, tá? Aqui embaixo eu teria lambda mais a n mais lambda menos a n. Põe lambda mais a n em evidência. Ele vai estar multiplicando 1 mais algo que vai tender a zero. Esse 1 mais algo que vai tender a zero vai dar 1 no denominador. Aquele 1 sobre lambda mais elevado a n entra com ele no traço para ele agir nessa primeira matriz. Vai ser uma constante que vai entrar no traço. Constante vezes essa matriz, 1 sobre lambda mais a n, ele vai atuar nesses caras aqui. Tá certo? Eu errei algo aqui? Não, creio que não. O que eu quero dizer é que assintoticamente, eu ganho um zero a mais. Porque esse cara aqui, dividido por um lambda mais elevado a n, que vai entrar vindo do denominador no limite assintótico, ele anula esse cara aqui. Então, eu ganhei um zerinho a mais, eu achei esse cara conveniente. E aqui, pessoal, entra quem? Eu vim do denominador com um lambda mais elevado a n. Eu dividi por n menos r na primeira matriz e a outra potência r eu entrei aqui. Só que aqui não tem n para tender a infinito. Então, isso não vai dar zero. Vai dar 1 aqui, quando eu dividir essa matriz por lambda mais elevado a r. Agora, dividiu por lambda mais elevado a r, vai dar esse alfa elevado a r. E aqui não tem n para eu ganhar um zero a mais, em contraposição ao que aconteceu aqui, porque aqui é o limite termodinâmico. Notem que eu pus aqui assintótico. Pessoal, talvez eu tenha complicado demais, é só uma preguiça de eu fazer esse produto dessa enorme matriz, até porque eu sei que não é tudo nela que vai me interessar. Mas eu achei interessante eu mostrar que eu podia fazer isso aqui para vocês. Nesse termo dependente de n, assintoticamente, eu ganho um zero a mais. Aí só agora que eu quis fazer o meu produto. Produto dessa matriz por essa aqui, é só vocês fazerem a conta, dá isso. Produto dessas duas matrizes no fim, dá isso aqui. Tá bom? Então, estou fazendo o maior proveito possível dos zeros que eu tenho. Quando eu for fazer o produto dessas duas aqui, eu não quis ligar para a diagonal secundária, porque ela não contribui para o traço. Na diagonal principal, esse meu elemento embaixo aqui, ele é zero. Então, essencialmente, o meu traço vai ser determinado por esse elemento aqui, que é o primeiro elemento da diagonal principal. Traço é esse mais esse. Esse foi zero. Não me importam esses dois. O meu resultado é que esse meu valor médio de SI vezes SJ, assintoticamente, é E²
mais FG alfa elevado a R. Alfa, razão entre os autovalores da matriz de transferência. E, F e G são elementos daquela minha matriz P. Relembrando, a minha matriz P foi quando eu fiz uma similaridade em sigma Z, mas isso é algo dependente do problema pela estrutura de M. Não é uma matriz qualquer, de qualquer transformação de similaridade. Temperatura, campo, acoplamento, está todo mundo aqui. Tá bom? É determinada pela T, essa minha matriz M. Tá? Então, F e G são esses elementos aqui, dessa minha P, E é esse elemento. Então, temos isso. Tá bom. Só que nós tínhamos visto... Ah, escrevi algo errado de novo, hein? Que besteira, olha só. O meu valor médio de SI, ele era E, assintoticamente. Só E, não E quadrado. Aí o quadrado dele, assintoticamente, é E quadrado. E aí, quando a gente fizer médio de SI e SJ, menos médio de SI vezes médio de SJ, que aí vai dar um E vezes Z, assintoticamente vai sobrar somente esse termo aqui. F vezes G, vezes alfa elevado a R. Alfa é quociente entre os autovalores da matriz de transferência, R é a separação entre spins. Mas eu ainda não quero dar destaque para esse resultado aqui, não. Por quê? Porque isso, pessoal, é um comportamento exponencialmente decrescente na distância entre os meus spins. Essas grandezas aqui não dependem de I e J. Mesmo esse quociente não depende de I e J. Toda dependência em I e J está nesse R. Então, eu caio com o módulo da distância entre os meus spins. É um decaimento exponencial. Sempre que é um decaimento exponencial, é melhor a gente sair de uma base arbitrária e irmos para a base E. Esse E aqui é o E neperiano. Não tem nada a ver com essa função E aqui, certo? Então, como? É uma potência exponencial do log. Exponencial do log dessa grandeza, o R tomba, exponencial de R log desse quociente. Só que esse quociente é um número menor do que 1, porque esse é o menor autovalor dividido pelo maior. Então, isso aqui é negativo. A gente gosta de fazer aparecer grandezas explicitamente positivas na nossa física. Então, eu multiplico por menos 1 vezes menos 1, que é mais 1. Eu seguro um sinal negativo, o outro entra de multiplicativo como expoente, e aí eu vou inverter numerador e denominador entre lambda mais e lambda menos. Fiz aparecer um menos explícito, porque entra um menos 1 como expoente aqui. Então, quando eu puser esse menos, multiplicando R, estará log de lambda mais por lambda menos. Só que eu gosto de jogar quem multiplica a variável de uma exponencial para baixo, para eu achar um comprimento característico. Então, não apenas eu multiplico por menos aqui, para inverter esses caras, mas eu também gosto de jogar esse cara aqui para baixo, e ele vai ser 1 sobre o log. Aqui não é sinal menos, aqui é 1 sobre o log. Verifiquem isso. Eu estou impondo esse formato, porque eu vi que a análise me deu um decaimento exponencial, e se é um decaimento exponencial, eu quero expressar isso na base E como um decaimento exponencial, isolo a variável da minha função aqui e jogo tudo embaixo, porque esse xi vai ser um comprimento característico. Notem que aqui a gente não tem unidade de metros, porque a nossa distância está em unidades de separação, contagem de números puros de distância de spin. Mas é uma distância. E a gente interpreta em qualquer exponencial essa constante que apareça aqui em comparação com a nossa variável como sendo um comprimento característico, quando é comprimento, ou tempo característico, se for um tempo.
pode ser um tempo ou comprimento característico de crescimento exponencial, se fosse um crescimento. Aqui é de decaimento. É a distância que eu tenho que andar na rede para que eu tenha um decaimento para 1 sobre E, por volta ali de 30%, né? Do valor inicial que eu tinha da correlação de um spin com ele mesmo. Tá? Isso é muito adotado, é universalmente adotado quando a gente trabalha com exponenciais. A gente diz que isso é um comprimento característico daquela exponencial, quando a gente a escreve dessa forma. Quando nós a escrevemos dessa forma, tem um menos explícito, porque é um decaimento. Esse cara, então, faz o papel de um comprimento de correlação. Notem que com aquele sinalzinho menos, isso aqui ficou positivo, tá? Porque antes eu tinha um número menor do que 1, agora eu tenho um número maior do que 1. Por causa desse sinal menos. E ficou 1 sobre log, porque ao invés de algo multiplicando o R, eu construí isso para ser algo dividindo o R. Tá bom? Então isso aqui é um número positivo, tá certo? Não tem nenhum problema em interpretarmos isso realmente como uma distância, e ele é o nosso comprimento de correlação. A distância no anel de Ising, em que as nossas correlações caem para mais ou menos uns 30% ali, a da ordem de 1 sobre E. Tá bom? Seria o análogo do 1 sobre RC, na verdade seria o análogo do RC, o tempo característico de decaimento de um capacitor. Certo? Muito bem. Vamos olhar para a física desse comprimento de correlação? Lembrem-se que, em geral, nossas expressões para lambda mais e menos obedecem essa expressão. Estou recuperando aqui de outra aula. Uma expressão meio chata, mas que simplifica muito sob campo nulo, porque ela vai virar pura e simplesmente 2 vezes cosseno hiperbólico de beta j, 2 vezes seno hiperbólico de beta j. Tá bom? O que acontece aqui? Nesse caso simples, ó, a gente calculou esse comprimento de correlação, ele existe para qualquer campo, tá? Mas a física interessante aqui ocorre para o campo nulo. Pessoal, quando a gente aplica um campo, a gente faz os spins quererem não se alinharem, não apenas a si próprios, mas ao campo. Seria natural nós termos uma ordem de longo alcance, não pela interação spin-spin, mas porque todo mundo obedece o mesmo mestre, que é o campo externo, certo? Por que agora é interessante a gente fazer igual a H igual a zero? Para ver se há alguma tendência de ordenamento de longo alcance espontânea, só pela interação spin-spin, sem campo. Tá? Então, a campo nulo, o que a gente vai fazer? Vamos ver quem é o nosso comprimento de correlação a campo nulo. Ele tem uma expressão limpa, 1 sobre log da cotangente hiperbólica de beta j, natural, porque lambda mais por lambda menos, envolve 2 cosseno hiperbólico de beta j por 2 seno, cosseno por seno, cotangente hiperbólico. Então, é 1 sobre log do cotangente hiperbólico de beta j, a campo nulo. E a gente quer saber o que acontece quando t tende a zero. Quando a temperatura ficar arbitrariamente baixa, para esse nosso anel de Ising, o beta vai para infinito. Então peraí. Meu comprimento de correlação a campo nulo. 1 sobre log de quem? Cosseno por seno dá isso aqui. Os fatores 2 se cancelam. Beta tendendo a infinito faz esses fatores aqui ficarem muito pequenos, enquanto esses 2 aqui são muito grandes. Então isso aqui vai para infinito? Porque 0, 0, isso por isso é 1, log de 1. Não, é 0 e 1 sobre 0. Pessoal, calma, vamos fazer uma expansão assintótica com mais cuidado, tá bom? Não joga limite, eu quero expressão assintótica. Eu não quero fazer o beta igual a infinito. Então, calma. Vamos trabalhar com mais calma. Eu quero fazer beta grande, porque isso é temperatura baixa. Log da cotangente hiperbólica dá isso aqui. Aí a gente faz o seguinte, ó. Multiplica e divide por 2 a sua expressão, porque eu quero fazer aparecer um meio antes desse log aqui. Por que eu quero fazer aparecer um meio antes desse log? Porque eu também vou reorganizar esses termos aqui para eles ficarem escritos assim, ó. 1 mais algo pequeno
dividido por 1 menos algo pequeno. Basta dividir numerador e denominador aqui por exponencial de beta-j. Por que eu multipliquei e dividi por 2? Porque nós já usamos algumas vezes nas aulas passadas a expansão de meio do log de 1 mais algo pequeno dividido por 1 menos algo pequeno. Pessoal, essa função é o inverso da tangente hiperbólica. É o inverso, meio de log de 1 mais x por 1 menos x. É o inverso, a função inversa da tangente hiperbólica de x. A gente usou isso na análise de campo médio. E tem uma expansão bem conhecida, quando eu tenho esse x, quando eu tenho esse meio aqui, tá bom? É o seu argumento pequeno em primeira ordem. Então, isso aqui, realmente, quando esse cara é pequeno, que é o que acontece quando o beta é grande, é esse cara. Então, esse pré-fator meio estava aqui porque eu quis fazer esse aqui para eu chegar numa expansão que eu conhecia. Então, esse fator meio fica aqui. 1 sobre essa expressão, que para beta grande é simplesmente o seu argumento pequeno, exponencial de menos 2 beta-j. Então, esse cara pode ir para o numerador. Então, assintoticamente, para baixas temperaturas, nosso comprimento de correlação é meio da exponencial de mais 2 beta-j. Beta, 1 sobre kBt. Pessoal, o nosso comprimento de correlação, assintoticamente, ele cresce de forma ilimitada para a temperatura tendendo a zero. Ou seja, esse nosso anel de Ising, ele não magnetiza espontaneamente, apesar das sutilezas que nós vimos na aula passada. Agora, efetivamente, quanto mais baixa for a temperatura, maior, cada vez maior, tão grande quanto a gente queira, é a distância em que os spins estão amarrados, estão correlacionados. Isso dá origem a um fortíssimo efeito coletivo, assintoticamente. Está na iminência do que a gente gostaria de chamar de uma transição de fase autêntica, não artificial, né? Mas isso só vai se manifestar de verdade em 2 ou mais dimensões. Mas a origem, né, algum feeling de que tem algo estranho acontecendo aqui aparece já em uma dimensão. E esse fator, pessoal, ele não aparece à toa. No final da aula passada, nós tínhamos visto uma suscetibilidade magnética que tinha um comportamento muito parecido. Já tinha uma tendência de querer explodir só por esse fator 1 sobre kBt aqui. Mas o que realmente manda na divergência da sensibilidade do nosso sistema a variações no campo é uma divergência do tipo exponencial de inverso da temperatura, que é o que a gente chama de uma singularidade essencial na temperatura, tendendo a zero. A suscetibilidade também explodia violentamente, principalmente por esse fator e não por esse. Mas é o mesmo fator. Pessoal, a suscetibilidade magnética do sistema está diretamente ligada, e a gente pode ver, em geral, que ela é proporcional a esse comprimento de correlação. Então, notem que quando a gente considerou a estrutura espacial do nosso sistema, surgiu alguma coisa extremamente interessante aqui. Pessoal, isso é o que explica a necessidade de ter surgido uma teoria diferente para a gente estudar transições críticas, que são aquelas transições de fase contínuas. Nas de primeira ordem, não acontece algo análogo a isso, mas nas contínuas, tipicamente, há um surgimento de efeitos cooperativos fortíssimos no seu sistema, como esses que estão expressos aqui por um comprimento de correlação divergente, certo? Isso introduz múltiplas escalas no problema. Você não tem mais só interações locais, tá? Então, essas múltiplas escalas, em algum sentido bem informal, mas é o que origina leis de potência tão fortes para os fenômenos críticos. E a gente só consegue estudar isso, e aí é todo um outro curso com teoria de renormalização, que é a gente perceber o que é invariante no nosso sistema caso nós fizéssemos transformações de renormalização que corresponderiam a diversas transformações de escala, em qualquer grau de iteração que a gente quisesse. Um comportamento crítico na temperatura crítica deve ser um comportamento que permanece
Não importa quantas mudanças de escala a gente efetue no nosso problema. A gente precisa dessas múltiplas escalas porque não há uma escala bem definida. Pessoal, deixa eu ser mais preciso ainda. Essa exponencial, ela serviu para a gente tentar definir um comprimento de correlação. Mas quando isso explode, essa exponencial é destruída. É uma análise mais complicada aqui, a gente não vai ter ferramentas para fazer isso, mas na verdade, quando esse cara não é mais um comprimento característico, qualitativamente, ali, bem assintoticamente, essa exponencial explode. Não é que ela vale para um dado psi. A própria exponencial deixa de fazer sentido e você passa a ter uma função de correlação que se transforma numa lei de potência, que é algo que cai muito mais lentamente com a distância do que uma exponencial. Tá? Essa explosão do comprimento de correlação vai acabar explodindo a própria forma funcional que motivou o comprimento de correlação. Mas a gente só pode ver isso em teorias mais avançadas. Dá até para ver o embrião disso quando você faz a teoria de Ginzburg-Landau, quando a gente generaliza Landau para que o nosso parâmetro de ordem tenha uma dependência espacial. Pessoal, a maior parte da nossa física e estatística, mesmo a inicial de transições de fase, não via estrutura espacial. A gente dizia magnetização do sistema, mas onde? Não existia onde. Aqui foi a primeira vez em que a gente se preocupou em calcular uma grandeza que claramente invocava uma estrutura espacial dentro do nosso sistema. E só assim que a gente consegue perceber o verdadeiro motivo das transições críticas, das transições de fase contínuas serem tão espaciais. Sem olhar o caráter espacial, sem ver essa divergência do comprimento de correlação, a gente não consegue fazer nada. Então, repito, em estudos mais avançados, a gente vê que essa forma funcional é perdida, certo? E a gente passa a ter uma função de correlação, que é uma lei de potência, e o próprio comprimento de correlação se transforma numa outra lei de potência. Mas isso é uma outra história que eu vou ter que deixar para as referências com vocês. Esse aqui é um curso que deveria só mencionar muito de leve essas ideias de transições de fase. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.